pessoas, eu sou a Maria Fernanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Está um Book. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 20 livros que eu quero ler antes dos 20 anos. Essa temática de vídeo quem criou foi a Pam Gonçalves, pelo menos que eu saiba, foi onde eu vi o vídeo dela. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem o canal da Pam, tá certo? E eu também já vi muitas outras pessoas fazendo, e como esse ano eu já vou completar meus 20, eu sei que eu tenho essa carinha de bebê, não parece, mas eu vou fazer 20 anos, eu vim e selecionei 20 livros que eu quero muito ler antes que chegue setembro, né, antes que eu complete meus 20 anos, então eu selecionei eles aqui e vou mostrar aqui pra vocês. Alguns deles eu não tenho, então eu vou deixar a fotinha, mas alguns eu tenho aqui na minha estante, aí eu mostro aqui pra vocês e falo um pouquinho, tá certo? Então bora começar, mas antes disso, não se esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, tá certo? Pra você não perder, tem vídeo todo sábado às 6 horas aqui no Está um Book. E também, se você se interessou por algum desses livros, o link de associado da Amazon tá aqui embaixo, você pode comprar. E comprando por esse link você me ajuda muito, muito mesmo, tanto aqui, né, no canal, como também lá no meu Instagram. E me segue nas redes sociais também, que estão tudo aqui embaixo, tá certo? Então, chega de enrolação e bora começar o vídeo. O primeiro livro que eu coloquei na minha listinha, que eu quero muito ler, que ano passado todo mundo falava dele, principalmente lá no Bookstagram, é Todas as Suas Imperfeições. Como eu disse, algum deles eu não tenho aqui na minha estante, então eu vou tentar deixar a fotinho aqui. Esse é um livro da Colleen Hoover, e a maioria sabe o quanto a Kohu, ela é maravilhosa, e eu amo essa mulher demais. Esse é um tipo de livro, assim, que vai envolver muita família, um casal muito mais maduro. Eu tô muito acostumada em ler livros da Colleen Hoover, que é mais New Adult. Só mesmo teve As Mil Partes do Meu Coração, que foi um pouco mais família, envolveu um pouco mais de depressão, mas eu sou mais acostumada com esses outros livros dela, e eu quero ler esse tipo de livro. Eu vi que muita gente gostou, então talvez seja o tipo de livro que eu goste, né? Então, esse é o primeiro livrinho que tá aqui na minha lista. O segundo livro é Casos de Família. Ano passado eu demorei, na verdade eu acho que eu não li nenhum livro que envolvesse true crime, e é um tipo de livro que eu gosto muito e que eu lia muito mais antes de ter, né, o Bookstagram. Então eu decidi que esse ano eu quero ler muito mais esse tipo de livro, de casos criminais e tudo. E Casos de Família, ele vai falar de dois casos, que é do Von Richthofen e também do Nardoni, que é um caso que, de certa forma, me afeta muito, porque eu tinha a idade da Isabella Nardoni, e eu acompanhei todo o caso, eu era bem nova também. Então, eu quero ver um pouco mais sobre esse livro. Foi a Ilana Kazoy que escreveu, e é uma mulher super incrível, se não me engano, ela é uma perito criminal. Então, eu tenho certeza que é um livro muito bom, e também é um livro que eu quero muito ler antes de completar os 20. O terceiro livro é Uma Mulher no Escuro. Esse é um livro de suspense que é nacional, é do Rafael. Eu não lembro o sobrenome dele agora, mas eu vi a Bel Rodrigues falando sobre ele, eu fiquei muito encantada, já tá um tempo que tá na minha lista. Então esse ano eu espero muito que ele saia, ele tá na minha listinha aqui também. O quarto livro é A Força que Nos Atrai. Esse livro é da Brittany Sechetry, e ano passado, quem me acompanhou no Bookstagram sabe que eu li todos os livros dela, dessa linha dos 4 elementos. Na verdade todos não, porque falta esse. E eu li O Ar que Ele Respira, A Chama Dentro de Nós e O Silêncio das Águas. Então é essa série de elementos, né, que vai envolver ar, fogo, água, e A Força que Nos Atrai é a terra. E eu não li ele ainda, mas eu quero muito ler, fechar essa série de livros. E também tem mais outros livros da Brittany Sechetry, porque ela me tomou muito, sabe? Quando eu li os livros dela, ela me ganhou muito. Eu gostei muito da escrita, eu gostei muito da narração da história. É um tipo de escrita, assim, que a gente lê, que a gente acha que já sabe o que vai acontecer, mas a gente se surpreende muito. Então eu gostei muito de ter conhecido ela em 2020, quero ler muito mais dela também em 2021. O próximo livro é Minha Sombria Vanessa. Esse livro eu ganhei ano passado de uma parceria com a autora. E esse livro aqui, eu tenho um pouco de receio de ler ele. Ano passado eu queria muito ler, tava todo mundo falando dele. Mas eu sei que é um livro muito pesado, que vai envolver pedofilia. E ano passado eu não tava muito bem emocionalmente, tava tendo umas crises de ansiedade, então eu achei que não seria o momento certo para ler esse livro. Então eu espero conseguir ler esse livro antes dos meus 20 anos, porque eu sei que, mesmo sendo um livro que vai tratar sobre esses assuntos, ele é muito importante também de ser lido, sabe? De ser visto e de não tratar algo como uma normalidade ou como se fosse realmente um caso de amor, que é tanto algo que tem aqui atrás. Esta não é uma história de amor.
Então eu quero muito ler esse livro antes de completar os 20 e acho que vai ser uma história muito incrível. O próximo livro é Além do Céu e Mais um Dia. Esse livro é nacional, é de uma autora parceira também, que é a Ellen Pimentel. E eu já li um livro dela ano passado, que foi Natasha, e eu gostei muito da escrita. Os livros dela são curtinhos, mas ela consegue trazer uma narrativa tão bacana, tão gostosa, que ela, em poucas páginas, consegue desenvolver tudo muito bem, sabe? E eu acredito que, como Natasha, também vai gostar muito desse livro, e por isso ele também tá aqui na minha listinha. O próximo livro é um clássico, que é o Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro aqui, ele é 8 ou 80. Você vai ver em qualquer lugar, tanto nas avaliações desse livro lá na Amazon, que muita gente gosta e muita gente detesta mesmo esse livro. Eu sou do tipo de pessoa que, quando vou ler esse livro, esses livros assim, que tem essas discussões, sabe? Eu acabo indo pro lado das pessoas que gostam. Aconteceu a mesma coisa com a menina que roubava livros. Eu amei a menina que roubava livros, se tornou um dos meus livros favoritos. Então eu espero gostar também do Morro dos Ventos Vivantes. E eu também quero ler muito mais clássicos esse ano de 2021. E espero conseguir também ler ele antes dos meus 20 anos. Tá na meta e eu espero que eu consiga vencer a meta. O próximo livro é Amor e Sorte. Eu já li Amor e Gelato, que é o primeiro livro aí da autora, mas eu não consegui ter a oportunidade de ter esse livro. Ele tá na minha wishlist e ele parece ser um livro muito bom de ler também. Ele vai envolver a história também, como aconteceu em Amor e Gelato, de ser em um outro país, de ter uma nova história. Em Amor e Gelato a gente já teve algo mais adolescente. Eu percebi que em Amor e Sorte a gente vai ter algo um pouco mais com adultos, e vai ser em um país diferente. Em Amor e Gelato foi na Itália. Eu gostei muito, eu descobri muitas coisas sobre a Itália que eu não conhecia. E em Amor e Sorte eu acredito que também vai ser a mesma coisa. E eu gosto desses livros que também são em países diferentes, porque a gente descobre um pouco mais, a gente vê um pouco, pesquisa mais sobre. Eu acredito que isso também é muito bacana, sabe? Então eu espero conseguir ler ele esse ano e espero gostar muito também, como eu gostei de Amor e Gelato. O nono livro que tá na minha listinha é Trono de Vidro, o 3. Eu li o primeiro e o segundo, eu falei deles em alguns vídeos de leituras aqui no canal, vou tentar deixar os cards aqui em cima pra vocês assistirem. E eu gostei bastante, foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da Sarah J. Maas. Eu adorei a fantasia que ela criou, realmente me pegou muito. Então eu coloquei aqui o terceiro, porque eu não tive a oportunidade de ler ano passado. Coloquei o terceiro aqui, espero também tentar finalizar essa leitura de Trono de Vidro, toda a série, porque eu quero ler também outros livros dela, como a Cotar, mas eu só vou ler quando eu terminar essa série. E são muitos livros, vocês que leram, vocês sabem muita coisa, então eu só coloquei o terceiro pra meta, mas eu espero também terminar a série. O 10º livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, assim, todo mundo fala desse livro ano passado, todo mundo fala o quanto esse livro é maravilhoso. Eu não vi uma resenha negativa desse livro. Se você foi a pessoa que não gostou, me fala aqui nos comentários o porquê, porque eu nunca vi uma resenha negativa sobre ele. Eu vi que é um livro que fala muito sobre empoderamento, eu vi que também tem uns assuntos meio pesados, mas parece ser um livro mais voltado para suspense e tudo, então eu fiquei bem mexida para poder ler ele. Estou com expectativas altas porque, como eu falei, muita gente fala muito bem dele, então não tem como você ir sem esperar uma leitura boa, né? Sem esperar um livro que seja mais do que bom. Então eu tento não ir com essas expectativas, porque realmente eu tenho muito receio de não curtir. Porém, não tem como não ter essas expectativas. Eu espero muito ler ele esse ano também, e antes dos 20. O 11º livro é Vergonha. Esse livro também é mais um da Brittany Setchell. Eu quero muito ler mais livros dela durante esse ano. E quando eu perguntava para as pessoas quais os livros favoritos dela da Britney, ou pedir recomendações de livros, todo mundo falava O Silêncio das Águas, que é o terceiro livro da série de Elementos, ou Vergonha. Porque todo mundo fala que Vergonha é muito bom, que é um livro muito bom, assim, realmente maravilhoso, perfeito, de você favoritar. Então eu falei assim, gente, eu preciso ler esse livro, meu Deus do céu, eu já quero ler mais livros dela quando eu terminar, né, a série de Elementos, quero continuar lendo Brittany Setchell. Só vejo elogios para a escrita dela e realmente é uma escrita muito boa, muito fluida, então esse também tá aqui pra eu ler e parece ser muito bom e eu espero que seja.
O 12º livro é Lady Killers. Como eu falei pra vocês, eu quero ler muito mais True Crime esse ano. E Lady Killers era um livro que eu queria muito ano passado, mas eu não consegui. Também ele tava bem caro ano passado. Eu espero que esse ano ele dê uma diminuída aí no preço. Mas é um livro que vai contar a história de mulheres assassinas. Eu tenho Serial Killers Anatomia do Mal, onde vai mais ou menos abordar alguns casos de estudos criminais, mas ele vai abordar muito mais, como eu falei, a anatomia dos serial killers, como se torna um serial killer, o que é um serial killer, o que é psicopata, sociopatia, o que um serial killer faz, como identificar. Então ele vai mais isso, sabe? E Lady Killers, ele vai contar a história de mulheres, essas mulheres que são serial killers, que você não vê muito em Anatomia do Mal, sabe? Então eu quero muito ler, eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas contando algumas histórias que tem no livro, mas eu quero eu mesma ler e aproveitar a leitura, sabe? Porque eu gosto muito desse tipo de livro, então tá aí na listinha também pra ler antes dos 20. O 13º livro é It, a Coisa. E, gente, eu, quando eu era menor, até os meus 15, 16 anos, eu tinha muita aversão ao palhaço. Então, assim, eu nunca cogitei ler It. Eu nunca cogitei ler It, porque eu pensava assim, meu Deus, eu vou ler um livro que vai estar falando de palhaço. A capa é um palhaço, eu não consigo. Eu tinha muito medo, eu tinha muito nervoso. Eu entrava em pânico, sabe? Era muito ruim pra mim. Eu não sei o que foi que aconteceu, que com o passar do tempo eu fui melhorando isso, sabe? E aí eu fui falar, vou assistir It, fui assistir o filme. Assisti o filme, realmente dá muito medo, mas eu não fiquei com aquele pânico quando eu li, quando eu vi o It, quando eu vi o palhaço. Eu fiquei, cara, será que isso passou? Será que era algo passageiro? Eu não sei. Então eu falei, é a oportunidade de eu ler alguma coisa de Stephen King, é a oportunidade de eu tirar esse medo, sabe? Então por isso que eu coloquei It aqui. Quero muito mais ler Stephen King, porque todo mundo fala que é um livro muito bom. Os livros deles, né, são muito bons, porque ele é um autor muito foda. Então eu coloquei ele aqui também, porque eu quero muito fazer a leitura dos livros dele. E eu espero gostar de It. E eu não sei se começar por It vai ser uma boa, mas tá aqui. O 14º livro é A Prometida. Eu passei muitos e muitos anos esperando um livro novo da Cassandra Clare. Eu li a seleção quando eu tinha 13 anos, e aí depois de um tempinho eu li o quarto livro, e o quarto livro, que no caso é a Herdeira, e aí veio A Coroa, mas não foi um livro muito bom. E aí depois eu fui ler A Sereia, e eu também não curti o livro. Eu mal falo dele, na verdade, porque não foi um livro que eu gostei. Eu acho que eu não lembro nem se eu terminei de ler esse livro. Mas eu esperei muito para um lançamento da Kiera Cass, e aí veio A Prometida ano passado, ele lançou em maio, e eu fiquei louca, eu queria muito ler. Eu lembro que eu até fiz um sorteio dele com uma amiga minha, e tava todo mundo muito animado, né, porque, nossa, um lançamento da Cassandra Clare, vai voltar aí com princesas, príncipes, reinos e tal. Só que aí começou a ver resenha de pessoa que falava que não era bom. Comecei a ver resenha de pessoa falando que o livro é mais ou menos, que tentou puxar um pouco de seleção, ou foi muito romance, ou foi pouca política. Então, assim, já me deixou com expectativas muito baixas. Eu não li ele ano passado, quando lançou, mas eu decidi colocar o que eu falo para outras pessoas para mim mesma. Não é porque uma pessoa falou que não gostou que você não vai gostar. Então você tem que tirar suas próprias conclusões. Se alguém chegar pra você e falar assim, então, você gostou do livro? E você falar não, e a pessoa perguntar o porquê, você não vai ter argumento. Então, eu decidi que eu vou ler ele, quero muito colocar ele, por isso que eu coloquei ele na minha listinha, pra poder fazer essa leitura e tirar as próprias conclusões por mim mesma. O 15º livro é A Hora da Virada. Esse livro aqui é da mesma autora de Ódio que Você Semeia, que é a Ivy Thomas. E eu fiz uma resenha dele aqui, vou tentar deixar nos cards, que se tornou um dos meus livros favoritos, um livro muito importante, um livro muito bem escrito. Eu gostei, achei perfeito. Eu não gostei tanto da adaptação, mas o livro é incrível, me fez chorar muito, maravilhoso. E aí eu vi que ela tinha lançado um outro livro, que era Na Hora da Virada, e eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Se eu já o meu primeiro, esse daqui vai ser maravilhoso. Ele não vai ser a continuação de Ódio que Você Semeia, mas eu percebi que o livro ele vai se decorrer dos mesmos fatos que estavam acontecendo em Um Ódio que Você Semeia. Então, meio que os universos dos livros vão se interligar. E eu amo quando isso acontece, sabe? Quando o autor ele meio que interliga ali o universo dos livros. Eu acho isso muito legal. Então, por isso que ele também tá aqui na minha listinha.
O 16º livro é Conectadas. Esse daqui eu também vi muita resenha no passado, então ele me chamou muita atenção, mas eu também não tive a oportunidade de ler ele. É um livro LGBTQ que vai contar a história de duas meninas que são lésbicas, então eu achei que pode ser muito legal. Eu quero ler mais livros com essa temática também, então eu espero gostar desse daqui também. O 17º livro também é um livro LGBTQ, que é E Se Fosse a Gente. É um livro da Beck. Eu falei muito da Beck ano passado, porque eu tinha lido Lia Fora de Sintonia numa maratona literária e também tinha lido Os 27 Coisas de Molly. Eu já tinha tido contato com ela quando eu li Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que foi antes de lançar o filme, muito antes, e eu adorei a escrita dela. E aí eu voltei a ler os livros e me apaixonei, porque ela traz muita representatividade, ela sabe realmente como descrever os jovens ali, então eu gostei muito, sabe? E aí eu coloquei mais livros dela aqui, porque eu quero ler muito mais dessa autora, com certeza é uma das minhas favoritas. O 18º livro é Titânio. Esse livro aqui é um livro de ficção científica e quem assistiu o meu vídeo, quando eu fiz a Bookshelf Tour, eu falei que eu quero ler muito mais livros de ficção científica, esse gênero diferente que eu não leio tanto, que eu não tenho tanta aproximação. E ele é uma ficção científica nacional, gente, maravilhoso. Eu também quero ler muitos mais livros nacionais esse ano, né? Então eu coloquei ele aqui também na minha listinha para tirar ele da estante e fazer a leitura dele. E eu espero gostar, porque eu não sou de ler tanto esse gênero, como eu disse, mas quem sabe, né, eu me apaixono por ele e quero ler mais livros nessa pegada. O 19º livro é Olhos d'Água. Esse livro é o nacional e eu vi que muita gente aclama muito esse livro, que ele vai tocar em assuntos muito importantes. É uma mulher negra que escreveu, então eu acredito que realmente seja um livro bem forte, um livro bem bacana, então por isso que eu coloquei ele aqui também. Eu lembro que eu ia lendo ele ano passado, mas eu queria muito mais o físico dele, eu achei que seria muito melhor pra mim, então eu deixei ele aqui na listinha. Quero muito conseguir adquirir ele para poder fazer a leitura, e eu espero muito gostar e amar ele, como muitas pessoas amam também. E o 20º é O Sol é para Todos. Esse livro aqui também foi uma indicação da Bel Rodrigues e de muita gente lá pelo Bookstagram. A Bel Rodrigues era uma das pessoas assim que mais me influenciam, eu realmente sou muito cadelinha dela. E todos os livros que ela fala, a maioria do que eu vi aqui, que eu falei aqui pra vocês, eu já tinha também visto resenha no canal dela, ela falando sobre. E aí a gente tem gostos muito parecidos, então por isso que eu me influencio bastante. E O Sol é para Todos, ela falou de uma maneira que parecia ser um livro muito tocante, muito emocionante e vai abordar um assunto onde um cara ele é preso inocentemente, se eu não me engano. Então eu pensei, cara, deve ser um livro muito legal, muito bacana, e por isso que eu coloquei ele aqui também, porque já me indicaram lá no Bookstagram falando que talvez eu fosse gostar, então tá aqui também na minha lista. Então, esses são alguns dos livros, né? Os 20 livros que eu quero ler antes dos 20. E eu espero que essa meta saia, eu espero muito ler antes dos 20, ou então pelo menos que eles não saiam de 2021. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentam aqui quais os livros que vocês querem ler antes de completar, antes de fazer aniversário que vocês colocaram na meta de vocês, pra gente conversar um pouquinho. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativa o sininho também, porque como eu falei, tem vídeo todo sábado às 6 horas para você não perder. E também se você gostou de algum livro, se interessou, os links deles estão aqui embaixo para você adquirir, tá certo? Então é isso, compartilha com mais pessoas também e até o próximo vídeo. Esse diabo desse bode berrando.